Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre acidentes musicais, que são símbolos que mudam a altura das notas musicais na partitura. Eu vou trazer o slide aqui primeiro, vou fazer uma breve introdução e a gente já passa para a sanfona. Então, acidentes musicais são símbolos que permitem alterar as alturas das notas musicais, tornando-as um pouco mais graves ou agudas. E estes símbolos são utilizados na partitura, né? Os símbolos utilizados são dobrado bemol, bemol, B quadro, sustenido, dobrado sustenido. Vejam que o dobrado bemol é indicado por duas letras Bs, né? Ela tem uma barriguinha diferente aqui do desenho, né? Mas são dois Bs juntos. O bemol, uma letra B só. O B quadro é esse quadradinho aqui com duas hastes. O sustenido é o símbolo que hoje a gente conhece como hashtag, né? Nas redes sociais, utiliza muito. Mas ele na música tem o nome de sustenido. E o dobrado sustenido é um X com essa ponta meio quadradinha aqui, né? E quais as funções de cada um desses símbolos? Eles alteram a altura. O som vai ficar um pouco mais grave, um pouco mais agudo. De que maneira? O bemol, ele diminui a altura do som. E o sustenido aumenta. Então essa é a primeira informação. O dobrado bemol diminui a altura em um tom. O bemol diminui a altura em um semitom, ou meio tom, né? Metade do valor. O B quadro anula qualquer acidente. Não interessa se é sustenido, bemol, dobrado sustenido. Se tiver um B quadro, ele vai anular o acidente. Vocês vão entender isso em breve. E a nota passa a ter a altura natural. O sustenido altera a altura aumentando meio tom ou um semitom, e o dobrado sustenido altera essa altura em um tom. Bom, vamos à prática, né? Deixa eu trazer um pouquinho mais a câmera aqui. Vamos lá. Entre Dó e Ré, eu tenho uma tecla preta. Dó, Ré. Que nota que é essa que fica entre o Dó e o Ré? Eu preciso de um acidente musical, eu preciso de um símbolo na partitura para indicar esta altura. Se eu saio do Dó e coloco o sustenido, eu aumento em meio tom, ou seja, eu chego nesse meio do caminho aqui, ó. Então, primeira coisa, meio tom é uma distância sonora que tem entre uma tecla e imediatamente a próxima ou imediatamente a anterior. Se eu saio do Dó para o Ré, ela não é imediatamente a próxima, porque eu tenho uma preta no meio do caminho aqui. Então, eu sempre tenho que andar de meio em meio tom, considerando tecla por tecla, né? Vamos sempre prestar atenção nisso. E entre Mi e Fá, eu já tenho meio tom, porque eu não tenho nenhuma tecla preta no meio. Mesma coisa entre o Si e o Dó. Eu não tenho nenhuma tecla preta no meio. Então essa nota, essa distância já é de meio tom. Então, se eu saio aqui, meio tom, mais meio tom, mais meio tom, parece uma régua, né? Eu saio de um ponto e vou mudando a distância desse ponto conforme eu ando de meio em meio tom, certo? Se eu ando meio com meio, dá um tom. A gente viu isso na escala, né? Quando a gente falou da escala de Dó. De Ré para Mi, eu também tenho um tom, ok? Então, a ideia é essa, como a gente já apresentou nas escalas maiores. Agora, se eu saio do Dó e quero alcançar essa nota, eu tenho duas opções. Ou eu posso tocar Dó, eu posso escrever Dó sustenido, eu vou usar o símbolo do sustenido, porque indica que é esta nota mais meio tom, só pode ser aqui. Ou eu posso usar o Ré bemol, porque daí indica que eu saí do Ré e diminuí meio tom. Aí vocês perguntam, mas por que dois símbolos para indicar uma mesma posição? Por causa de um contexto harmônico. A gente não vai entrar no detalhe da harmonia agora. Deixa eu voltar a câmera aqui. A gente não vai entrar no detalhe porque o assunto daí seria muito mais vasto. A gente tem um caminho para trilhar
ainda sobre as escalas, tá? Mas tem sim a necessidade teórica, né, de ter o mesmo símbolo para indicar, ou melhor, dois símbolos diferentes para indicar o que na prática é uma única posição, certo? Eu preciso de símbolos diferentes para indicar que essa nota pode ser Dó sustenido ou Ré bemol. Mesma coisa quando eu estou aqui no Mi e o Fá. A gente está estudando essas notas como Mi e Fá. Mas se eu estou no Mi e eu coloco um sustenido, eu tenho que subir meio tom. Ou seja, eu tenho que cair aqui no Fá. Daí você fala, quer dizer que essa tecla que a gente chama de Fá, ela também pode ser chamada de Mi sustenido? Pode. Ela pode ser chamada de Mi sustenido. Vocês vão ver que isso não é tão usual por uma questão da tonalidade, do contexto harmônico. Mas sim, a gente tem esse nome, Mi sustenido. Do mesmo jeito que a gente tem Si sustenido sendo tocado no lugar do Dó. Eu vou deixar o acordeão um pouco de lado, hoje a gente vai fazer uma aula mais teórica. Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês aqui... Opa, coloquei a tela errada. Um programa de partitura que eu utilizo, eu vou trazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é esse. Eu tenho a nota Dó e eu escrevo o símbolo dessa maneira. Eu coloco o sustenido em frente, né, antes da cabeça da nota. Veja como que ele está aqui. Eu vou trazer um zoom aqui para vocês enxergarem bem. Veja que esse quadradinho aqui, né, que é o centro do sustenido, fica exatamente na altura da nota. Mesma coisa o bemol. Vejam que o bemol, o corte dessa barriguinha do B fica exatamente na altura da nota, seja ela ocupando uma linha ou ocupando um espaço. Sempre o centro aqui do símbolo fica na altura da nota. E eu tenho algumas regras para acidentes. O primeiro é, se eu tenho aqui Dó e eu coloco sustenido, eu tenho um som um pouco mais agudo. Então vamos lá. Ele subiu um pouquinho. Se eu coloco o som bemol, ele vai ficar um pouquinho mais grave. Deixa eu só indicar o bemol aqui. Vou pegar uma outra nota aqui, que é mais fácil. Se eu saio do Ré, é o exemplo, sair do Ré, diminuir meio tom. Ele ficou um pouquinho mais grave. Então eu tenho alterações de altura para chegar justamente nessas teclas pretas, né? A gente vai começar agora a utilizar todo o teclado. Algumas regras simples. Eu não vou entrar muito no detalhe da prática hoje, porque senão vai ficar muita coisa. A gente vai levar isso para o acordeão e vai tocar isso. Vai ficar mais fácil a partir do momento que a gente começar a usar. Mas nós temos algumas regras aqui. Por exemplo, se eu coloco uma nota... vou pegar um Mi aqui. Vou colocar todas as notas Mi. Se eu coloco um acidente na primeira nota, vamos supor que eu coloco aqui Mi sustenido. Mi é difícil, né? Mi bemol. Vejam que ele colocou aqui o B quadro pra gente. Por quê? Porque eu só alterei essa nota. Então a regra é, a partir do momento, se eu tirar esse B quadro aqui, tirar esse B quadro, tirar esse B quadro. A partir do momento que eu alterei uma nota, todas que vêm depois, até o final do compasso, também são alteradas. Então eu coloquei um bemol nesse Mi, eu vou ter que tocar Mi bemol aqui, Mi bemol aqui, Mi bemol aqui, Mi bemol aqui. Qual é a tecla do Mi bemol? É a tecla preta imediatamente anterior ao Mi. Ela vai ficar entre Ré e Mi. No teclado de vocês, essa é a posição do Mi bemol, ok? Se eu não coloco o acidente aqui, e vamos supor que o acidente está nessa nota, na segunda nota do compasso. A primeira é natural, é Mi, a tecla branca. A segunda é Mi bemol. A terceira Mi bemol e a quarta Mi bemol. Sempre altera do acidente até o final do compasso, altera tudo.
Ah, mas e se eu quiser que essa, só quero essa nota bemol, essas duas aqui, eu não quero bemol, eu quero natural. Eu não posso escrever só mi. Eu tenho que utilizar aqui um B quadro. O B quadro indica para mim que eu anulei o acidente. Eu estou dizendo que essa nota volta a ser natural. E essa, consequentemente, também é natural. Por quê? Porque ela vem depois do B quadro. Então, sempre que tiver um símbolo de acidente musical, que tiver alteração, tudo que vier depois, até encerrar o compasso, também é alterado. Não interessa se esse símbolo é bemol, sustenido, B quadro, dobrado bemol ou dobrado sustenido. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente vai levar isso para a prática, tá? E agora eu vou dar mais um exemplo aqui. Vou colocar uma nota Sol. Deixa eu só mudar a figura musical aqui. Aqui. Eu tenho aqui um Sol. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Depois eu tenho um Sol sustenido. E aqui eu tenho outro Sol. Vamos analisar esse trecho aqui. Se esse Sol é sustenido, não, melhor, esse Sol é natural e esse é sustenido, esse aqui do próximo compasso vai ser o quê? Ele vai ser natural. Porque apesar de ele estar depois do acidente, ele está em outro compasso. Então, quando começa outro compasso, esse acidente aqui ocorrente não vale mais. Mas e se eu quiser que todos os sóis, todas as notas Sol da minha partitura sejam sustenidas? Eu tenho que colocar esse símbolo em todas as notas. Vamos supor que eu fiz uma música, toda vez que toca Sol, eu quero que toque o Sol sustenido, que é a tecla preta que vai estar entre Sol e Lá. A minha música é assim, como que faz? Eu tenho que toda vez colocar esse símbolo? Não. Vocês vão ver que vão ter regras que a gente chama de armadura de compasso, que vai determinar para a gente quais são os acidentes fixos. Quais são as notas que vão ser alteradas do princípio ao fim da partitura. Mas se eu quiser que aquela nota seja natural em algum momento, eu vou poder usar o recurso do B quadro. Bom, eu acho que por hoje, para a gente entender mais ou menos os acidentes, a gente tem que se concentrar que a gente pode alterar o som de uma nota em um tom ou semitom utilizando os acidentes, que são dobrado bemol e bemol, quando eu quiser alterar em um tom ou meio tom abaixo, eu quero que diminua a altura da nota, ela fique um pouco mais grave. Ou eu uso sustenido e dobrado sustenido para alterar para cima, quando eu quero que o som fique mais alto, que a altura suba. E o B quadro sempre anula o acidente, não interessa qual é a condição daquele acidente, toda vez que tiver um B quadro numa nota, aquela nota vai ser tocada natural, vai estar na sua altura natural. Teclinha branca para o acordeon. Certo? Então, a gente já começa agora a utilizar uma extensão maior do nosso teclado. Além das teclas brancas, a gente vai começar a utilizar as teclas pretas. E vocês vão entender na próxima aula o porquê disso. Por que eu preciso alterar? Por que eu preciso obrigatoriamente, em algumas situações, colocar uma nota que é tocada numa tecla preta. Bom, vou deixar o material disponível para download no link que está na descrição. E continuem estudando, continuem fazendo suas pesquisas de maneira independente na internet. E na próxima aula eu já vou trazer exemplos práticos de como a gente utiliza os acidentes musicais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!